na paz do Senhor Jesus. Estamos chegando na tua casa com a nossa live de terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho. Quem tá sabendo que depois de junho é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro! Final do ano chegando aí, hein? Quem tá preparado? Será que chega até o final do ano? E se chegar, você tá preparado? E como você está? Você está hoje pensando assim, o que eu vou fazer em dezembro? Já está chegando dezembro? Ou você está preparando outra parte da tua vida, que é a que tem que estar perfeitamente preparada 24 horas por dia, não é isso, Bispo? Com certeza. 24 horas por dia. Nós vamos falar hoje sobre a volta do Senhor Jesus. Bispo, mas é tão falado, mas tão pouco respeitado, sabia? As pessoas não acreditam. Você ouve a pessoa falar assim, eu ouço isso desde quando eu era criança. Só que todo dia Jesus volta para um monte de gente e as pessoas estão totalmente desprevenidas. E ele vai vir nas nuvens também, buscar o povo. Temos tido sinais dos últimos tempos e eu quero perguntar, como está você? Porque o brasileiro, o povo em geral, ele tem uma mania de procrastinar. E ele procrastina até estar preparado, sabia, Bispo? Ele procrastina estar preparado. Eu vou deixar para eu jejuar amanhã, eu vou orar não sei quando, eu vou começar a ler a Bíblia o mês que vem, Bispo. Mês que vem eu começo a ler a Bíblia. E aí? Se o Senhor voltar essa noite, louco, essa noite pedirão a tua alma. E para quem será? Meu Deus, essa live é forte. Vamos lá. A Paz Lê, tudo bem? Paz, bispo, esposa Ed. Todo povo de Deus, boa noite, paz a todos. Amém. Evangelista Ed, na paz, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. Amém. E aí, Bispão, nós vamos falar do que hoje? Será que eu já falei tudo, né? Paz, meus amados. O assunto hoje é de suma importância para a nossa salvação. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Então, essa live, ela vai identificar quem é o cidadão do céu, aquele que está preparado para o arrebatamento da igreja. Então, o tema é, se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Essa pergunta não deve ser feita para as pessoas, deve ser feita para você. Se Jesus voltar hoje, agora, nesse momento, nessa live, pode voltar nessa live. E a minha pergunta é, para onde você vai? Para onde você iria? Qual é o seu destino? E a outra pergunta que como Jesus encontraria você? Preparado? Despreparado? Tô nem aí. E tá travado? A vida... Tá normal? Aqui o meu tá travado. Tá, o meu aqui tá indo, ó. O meu Tá normal. Então, desculpa, Bispo. Põe de novo. Às vezes ele dá uma travadinha mesmo. Tá. Então, meus irmãos, esse assunto, ele é de suma importância para a nossa salvação. A nossa salvação, eu acho que tudo na vida, a coisa essencial, principalmente para o servo de Deus. A pessoa do mundo não entende isso. Mas para nós, o primordial é a nossa salvação, não é isso, Bispo? Exatamente. A nossa salvação. Nós estarmos preparados para o arrebatamento. Quando que vai acontecer? A Bíblia não fala, né? Só que ela dá indícios da própria volta de Jesus. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, os discípulos da época já estavam preocupados quando Jesus voltaria. Ele disse, Senhor, como vai ser o sinal da sua volta? Como tu voltará? Então o Evangelho de São Mateus 24, ele mostra, né, que os acontecimentos futuros, ele fala de guerra, de rumores de guerra, ele fala de esfriamento espiritual, ele fala do homem corrompido. Então fala de muitas coisas ali que é o quê? O indícios daquilo que iria acontecer na atualidade. E na atualidade está acontecendo, se você notar a Bíblia, o mesmo que aconteceu no dilúvio. Mesmo. Porque a Bíblia diz assim, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Essa palavra perceber é estar atento.
Essa palavra perceber, ela estar preparado. Então, eles não a perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, o arrebatamento da igreja é o mesmo jeito. Uma mão fechou por fora a Isso. arca e veio o E dilúvio. quando, nós vamos falar muito sobre Foi 100 isso anos, hoje. Noé pregando. Historiadores dizem que 100 anos. E eles não atentaram para aquilo que Noé pregou. Mesmo jeito, a Bíblia diz que o mesmo que aconteceu no dilúvio está acontecendo. Se casam, se dão em casamento. O que é isso? É viver uma vida do cotidiano. A pessoa vai só se preocupando com as coisas materiais. No dia a dia, né? No dia a dia, e vai esquecendo, né, que daqui a pouquinho nós vamos embora. A Bíblia falou uma coisa interessante. Jesus volta todo dia. Aí você diz, então eu fiquei. Não é dessa maneira. Por exemplo, se você partir daqui 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, o que for, você já foi embora. O arrebatamento já aconteceu para você. Pra tua vida. O arrebatamento não é só o arrebatamento que vai acontecer naquele tempo, onde os mortos ressuscitarão primeiro, o que estivermos vivos e seremos arrebatados, e aí começa a tribulação na terra, grande tribulação, e 7 anos de bodas do Cordeiro. Não é isso. O arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer minuto para cada um. Você pode estar bem. Esse dia, não foi, Leandro, um pastor, um cantor, né? No púlpito, cantando um hino, de repente ele deu um infarto nele. Pastor também. Pastor também, né? O pastor morreu esses dias. Então, aí o que aconteceu? O arrebatamento já veio para ele. Chegou. Já milhões aconteceu. E milhões agora, de pessoas são arrebatadas todo dia. Agora, esse que morreu, no dia, haverá o arrebatamento dos mortos. Né? Os mortos ressuscitarão primeiro, Paulo falando, aos Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos naquele tempo, seremos arrebatados. Eu gostaria de estar nesse momento, lógico, né? Você não arrebatado, passar pela morte, não passar né? pela morte, né? Só teve 2 homens que não passaram pela morte, Elias e Enoque, né? Aqueles que não morreram. Moisés morreu, vai dizer que Moisés é um das 2 testemunhas lá, mas Moisés morreu. Foi Enoque e Elias que não morreram. Então eles vão voltar para morrer, porque o homem é ordenado morrer uma vez, depois vem o juiz. Amém? Nós vamos falar para você. E o que eu quero que você, que está nos acompanhando aí, faça uma coisa. O que você não entender, pode perguntar aí. Como que será o arrebatamento? Jesus volta 1, 2, 3 vezes, porque se fala em primeira vinda, segunda vinda. O que é a primeira, o que é a segunda? Como que vai acontecer isso? A gente pode explicar. Se você tiver algumas dúvidas, a live não vai dar para fazer tudo, né? Quem quer ficar para a segunda? Quem quiser ficar para a grande tribulação, pode ficar. Não tem Meu problema. Deus, não, nós vamos subir na primeira. Eu achei interessante que eu mandei para uma irmã, o convitinho, né, da live, e ela escreveu bem assim. Ela falou assim: eu vou subir com ele. Porque a pergunta, né? Se Jesus voltar, o que você vai fazer? Ela falou assim: eu vou subir com ele. Olha que coisa linda, que segurança, né? Porque eu imagino assim, um dia eu perguntei na igreja, há muito tempo atrás, depois nunca mais eu fiz essa pergunta, porque eu fiquei até envergonhada. Quem aqui tem certeza da salvação? Gente, nem 10 pessoas ergueu a mão. Aí eu fiquei pensando, e o resto que tá fazendo o que aqui? Pô, você ajoelha, você ora, puxa vida, né? Você ajoelha, você ora, você fala com Deus, e tudo é uma hipocrisia, um sonho, uma ilusão. Você não crê que você é salvo? Meu Deus, nós somos salvos pela graça, gente, não é por merecimento. Se fosse por merecimento, ninguém ia para o céu. Lógico que a gente não vai pegar a graça e falar assim: já que eu sou salvo pela graça, uma vez salvo, sempre salvo. Eu vi um pastor cristão daquele de natureza falando assim: uma vez que eu sou salvo, eu vou ser sempre salvo. Não vai, não. Onde fica a regeneração? Onde fica a vida santa? E então o sacrifício de Jesus está anulado, né? Ele é feito para nos salvar, mas se você igual tem pessoa errar, pecar, vai ficar. Pessoa que diz assim: eu estou predestinada para o céu, eu estou predestinado para o inferno. Não, eu escolhi não fala uma bobagem dessa, não.
predestinação, ela é antibíblica. Um dia nós vamos fazer porque uma se a live pessoa, sobre isso para você entender. É só para deixar claro, porque se a pessoa já foi predestinada para o céu, o outro que foi para o inferno não tem culpa. Não tem culpa. Ele não tem culpa, ele vai para o inferno, ele está predestinado. Não é justo, não é um Deus justo. Então, a gente tem que entender isso. Um dia nós podemos fazer isso, porque é muito polêmico. É bom falar. Mas é muito importante. Se Judas veio predestinado para trair Jesus, se ele veio predestinado, então ele não tem culpa. Não tem culpa nenhuma. Nós estamos mudando o assunto. Vamos voltar ao foco. Você vai pro céu ou não? E aí? Escreva. Eu quero morar com Jesus lá no céu. Tem pessoas que têm medo do arrebatamento. Eu não tenho medo. Eu tenho uma alegria de esperar esse arrebatamento. Outra coisa que eu ouvi outra pastora falando assim, gente, o povo tá pondo medo nas pessoas no fim do mundo, para as pessoas terem medo. Não é para ter medo. Vai ser uma grande festa. Se você é salvo, e quem não for? Gente, prega o máximo que você puder. Vamos tentar levar o máximo de pessoas. Porque não quis ir, sabe por quê? O evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Tem na internet, tem no rádio, tem em todo lugar, na televisão. Não vai só quem não quer mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Funciona Vamos cantar. Assim. Vamos cantar. Funciona assim. Vamos cantar porque eu quero ir para o céu. Funciona assim. Deixa eu achar o hino aqui. Como que chama o hino? Funciona assim? Um dia Cristo. Funciona desse jeito, né? Funciona assim. Oh, meu Deus do céu. Olha lá o pastor Gideão falando, eu vou. Essa é a segurança do salvo, pastor. Pastora Kátia. É isso mesmo, eu vou. Coloca aí, eu vou. Amém? Daí você pergunta quem quer ir hoje? Não, posso esperar um pouquinho, né? Mas se Jesus voltar nas nuvens, nós vamos. Amém? Vamos cantar aí, cante conosco aí na tua casa, adore a Deus juntamente conosco. O rei está voltando, o rei está voltando, e as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está Aleluia! Glória a Deus! Ora vem, Senhor Jesus! Aleluia! Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando,
e aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus, Oh, aleluia. glória! Aleluia. Coisa linda. Ai, eu amo esse louvor. Ele é antigo, mas é tão recente. Né? É antigo e recente. Aqui os dois estão formando uma dupla. A gente vai dar nome pra essa dupla. Axila e Subaquinho. Seu pai que falava, dá tanta risada. Axila e Subaquinho era a dupla que ele colocava. Oh, meu Deus, tinha que Você ser. vai estragar. É seu pai que falava essas coisas, eu não esqueço. Edna, vamos ler os nomes? Vamos lá. Vamos ler os nomes. Pastora Cleide. Pastora nos Cleide, te amo, Minha pastora querida. amada. Pastora Cristiane. O pastor Marco também assiste. Pastora Kitty. Mariane. Vamos passear, pastora. Mariane, pastor Marco, Deus abençoe. Cibele Queiroz. Sibeli, que saudade de você. Ah, domingo vem pro culto. Não, vem quinta. Quinta vai ser maravilhoso. Patrícia Barroso. Ô, Paty, sua Paty. linda. Querida. Não esquece que a bispa tá sem creme de mão. Eu já pedi creme Ai, de mão ó. pra ela. Janaína Neves. Ô, Jana, linda. Deus te abençoe, querida. A Jana que respondeu. Se ele vir, eu vou com ele. Ê, Jana. Fé. Pastor José da Cruz está nos Ai, que assistindo. bênção, pastor Uma Zé da bênção. Cruz. Nossa, foi tão lindo o Chail ali no São Roberto. Pastora Alzira estava lá, pastora Tânia, todas as pastoras lá reunidas. Que bênção, foi maravilhoso, pastor. Pastor Marcos Marinheiro. Ô, pastor Marco, é palavra poderosa. Pena que no finzinho eu tive que vir ver o bispo, porque ele não estava muito bem. Mas a palavra eu assisti inteirinha, viu, pastor? Pastor tá uma bênção, volte mais vezes. Pastora Noemi. Pastora Noa, abençoada de Deus, te amo. Pastora Kátia. Pastora Kátia, ei, vamos marchar para Jesus. Mariana. Mariana, minha linda, pensei que ela não ia ver, que eu mandei lá a setinha lá para ela assistir. Mari, manda um beijo para nossa bebê. A filhinha da Mariana falou assim, nós não vamos pro céu, mãe? Ela falou, vamos. E por que nós não vamos logo? Por que tá demorando? Ai, a Sara é um amor. Gideão Barbosa. Pastor Gideão, Pastor Deus te Gideão. abençoe. Abençoe tua esposa, amém? Deus te abençoe, querida. É um prazer tê-lo conosco. Ivone Oliveira. Ivone, linda, te amo. Douglas Oliveira. Douglas, Estamos abençoado. assistindo, fiel. Olha que nós estamos Eu orando. aí. Pastora Meire. Pastora Meire, Deus te abençoe, querida. E a missionária Maria das Graças. Está nos assistindo. Ah, irmã Maria, missionária linda. Irmã Maria, fiquei te esperando pro culto aqui do inverno, pra pôr echarpe em torno do teu pescoço, te apertar assim, ó. Olha, foi uma delícia. Que culto, hein? Foi bênção. Irmã Edna, foi bênção? Foi irmã Edna? bênção. Que Mensagem gostoso. foi Gente, o culto poderosa. domingo foi maravilhoso. E agora domingo ele vai repetir lá na sede, hein? O culto vai com essa palavra lá para a sede, em nome de Jesus. E aqui no Parque Oratório vai ter a comemoração do Dia do Pastor. A gente deixou para comemorar um depois, porque tinha muito evento para domingo. Então, domingo agora vai ser a comemoração, pastores vão ganhar. Eu nunca vi tanto pastor igual no oratório, pastor e pastora. Parabéns. As meninas, ó, tem Eu que quero, trabalhar. de antemão, agradecer o pastor Henrique e a sua esposa Valéria. Eles Sim. fizeram uma lembrancinha para todos os pastores e pastoras lá da sede. Ele colocou uma foto. Cadê o seu? O seu tava aí pertinho. Você já pegou o meu? Eu já peguei nada, tá ali, ó, verdinho ali, ó, do lado. Não, onde que eu Ali, ó, debaixo da lâmpada. Ah, esse aqui. Aqui. É que tem tanta coisa aqui. Olha que lindo que o Henrique e a Valéria fizeram. Olha, todos os pastores receberam com a foto e eu ganhei uma caneta junto. E ainda veio uma caneta. Até né? eu acabei ganhando. E aqui eu já coloquei minhas dívidas. A bispa tá dando risada. Comecei a marcar. Eu falei pra ele, coloca as dívidas aí, filho, pra você deixar de ser Porque eu paguei e caloteiro. não paguei, né? Então a gente, Deus abençoe novamente Entrou o mais meu alguém filho aí, quer Henrique, falar? Deus abençoe
a Valéria, que se preocuparam, né, Bispo? Nossa, mas a fazer minha isso, né? nora, nessa parte, ela toda época assim festiva, ela vai se preocupa em fazer algo. E o Henrique e ela são uma bênção na nossa vida. Entrou mais alguém, né? Entrou Damares Ventura Damares, sua linda! e Neuza Godoy. A Esposa do Neuza, Carlinhos. esposa do Carlinhos. Esposa Espero do que estejam assistindo juntos. Amém? Então nós vamos prosseguindo, lembrando vocês que essa semana é uma semana de bênção, hein? Amanhã nós temos culto na sede, né, Bispo? Isso, amanhã é um culto especial, é o culto dos diáconos e das diaconisas. Eles estarão na frente desse trabalho. Amanhã às 20 horas estaremos lá em nome de Jesus. O Leandro, nós temos uma equipe de louvor lá. Daqui, os irmãos do oratório estão nos ajudando. Os irmãos do lá oratório estão também, indo para lá, né? ajudando, Glória tá uma a Deus, está sendo bênção. uma benção. E Quinta-feira nós temos o culto, né? Dirigido pela pastora Nô. E eu não sei. Anota aí. Tá assistindo. Nô, quem vai estar ministrando a palavra? Porque eu agora não dá para Lá da mim Vila voltar Suíça. aqui. A Sheila. Ah, é Sheila. a evangelista Sheila, Sheila. lá da Vila Suíça. Vai Vai ser estar bem. ministrando a palavra, nós vamos ter a banda Tuque cantando, vai ter muita coisa boa quinta-feira. Sabe, gente, quem estava aqui domingo e ouviu a palavra do que o Senhor me revelou sobre o inverno e a primavera. Mas primeiro o inverno. É importante que vocês estejam no culto quinta-feira. Quarta-feira, no culto. Quantos cultos vocês puderem, não fiquem em casa. Não deixa a coberta, o chocolate quente vencer você, a série da Netflix. Não deixa. Você pode fazer tudo isso em qualquer horário, mas o horário do culto é sagrado. Isso é um dos segredos espirituais para ir para o céu. Com certeza. É ou não, Bispo? É. Cultuar. E parece que não, Bispo, se a gente analisar biblicamente, existem vários segredos que vão comprovar que você está indo na direção certa. A fidelidade a Deus, a oferta, seus dízimos, tua vida santificada, uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de, quando você tem um tempo, você faz um jejum. Isso são indícios, Bispo, que a pessoa está indo na direção dos céus. Né? Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo Aquele monte? salmo fala tudo, Ele né? fala tudo. Aquele Quem anda em limpo de sinceridade, coração. quem tem um coração quebrantado, pessoas que estão... Que não difama o seu próximo. Isso, pessoas que estão na igreja, Bispo, mas está com um coração... Que não faz fofoca. que não entra em conta. Tem irmão que, olha, eu tenho irmãos na igreja que estão mais tempo do que eu na igreja. Eu tô eu com 14, 15 anos já estava na igreja. Hoje eu estou com 62, então você imagina. Tem pessoas, bispos, que estavam na igreja antes de mim, e você vê a vida das pessoas, não tem uma mancha. Exatamente. Você não vê ela em fuxico, você não vê ela em contenda. Nunca deram trabalho. Nunca deram trabalho para a igreja, sempre foram dizimistas. Porque tem pessoas assim, chega o dízimo, a pessoa tem uma dívida, alguma coisa, fala assim, não, vou pagar a dívida depois, que se sobrar, eu dou o dízimo. Tem pessoas Eu que falei não. sobre isso domingo. Então, a gente chega no final do mês, a gente tem uma conta contando com o dízimo daquele irmão, daquela irmã, que ela é dizimista fiel. Quando chega no dia, a pessoa que dá aquele dízimo não dá. Aí, o que faz o bispo? Descabela. Porque aquele valor já era para pagar uma conta de água, uma conta de luz, para pagar um funcionário, e não entra aquele valor, por isso a gente fica, às vezes até, desculpa a palavra, mas às vezes até se humilhando e pedindo. Eu e a bispa não precisava disso, porque nós temos nosso salário, a gente tem condição, né? Porque eu me aposentei e tal, graças a Deus. Agora, a igreja tem suas dívidas, e se eu tivesse condição do meu salário pagar as dívidas da igreja, mas eu pagaria com alegria, com felicidade, mas não dá. Enquanto não dá, nós dependemos das pessoas, né? De fazer uma oferta, de fazer um Pix para a igreja. Essa semana nós temos um funcionário para pagar e não entrou ainda para pagar, não tem jeito. Então eu coloquei aí o Pix da igreja, hoje quem vai falar é eu, geralmente a bispa que Ô, bicho, fala. espera pouco, tem um irmão aqui te mandando. Beba água. Beba água! O Gomes mandou você aqui, ó.
Beba água! Ó, acho que é o primeiro copo que eu bebo hoje. Meu Deus! Hoje ele veio aqui, nós bebemos Gomes, coca. já fiz ele beber água. Ele falou aqui, ó, beba água. Eu coloquei água pro bispo. Então, Pode falar, bispo. você pode nos ajudar. Não é obrigado a dar, de jeito nenhum. Mas se Deus sentir, se você sentir no teu coração, Se o Espírito Santo, né, você pode nos ajudar com uma oferta, não importa o valor. Está aqui o Pix da igreja, o meu Pix particular, onde também é direcionada para a igreja, as contas, né? Então, se você pode nos ajudar a patrocinar a obra de Deus, né? Amanhã ele tem que pagar um funcionário, não tem ainda essa entrada, você pode nos ajudar. Cada um se der um pouco. Um dia eu estava vendo um pastor falar uma coisa interessante, bispo. Ele pegou um copo de água e pegou um conta-gotas. Sabe aquele conta-gota que a gente usa para pingar remédio, tudo? Ele foi pegando e falou assim, esse copo hoje, irmão, tá vazio. E nós temos que pagar uma conta amanhã da igreja muito alta. Esse pastor falando. E ele falou assim, ó, você não precisa encher esse copo inteirinho. Se cada um der, ele foi pingando as gotas no copo. Uma gota. Uma gota, 2 gotas, 3, 4, 5, 6. De repente, né, o copo estava transbordando. Então, às vezes, você fala, bispo, mas é tão pouquinho, mas uma gota que você coloca, juntamente com outra gota, de repente, né, bispo, vai fazer um montante que dá pra gente... O copo vai transbordar. Isso. E na tua vida, Deus tem feito grandes então, coisas. será que a gente poderia colocar a oferta de hoje como a gota do amor? Com certeza. Quem Você tem uma pode gotinha? Quem tem uma fazer gotinha uma gota do do amor hoje? Né? R$10 é uma gota. Uma gota, não importa o valor. Não, bispo, eu quero derramar 3 gotas de água do amor. 3 gotas, R$30, R$20. A tua oferta, irmãos, é bem vista, bem quista, bem abençoada. O Senhor Deus, Ele não deixa ninguém desamparado. Eu vou contar um breve testemunho aqui, o bispo sabe. Quando você tem uma aliança com Deus, teve um período que nós sempre mantivemos o Henrique em escola particular. E sempre ele teve desconto ainda por ser filho de pastor, porque as escolas que a gente estava sempre era escola evangélica e por ser filho de pastor ele tinha um desconto. Mas mesmo assim a prestação, vocês sabem que é alta, né? E eu nunca vou me esquecer. Eu estava ouvindo um testemunho agora e o Senhor trouxe a lembrança o que aconteceu. Teve um mês que ele estava estudando na Adventista e nós estávamos num apuro, né, bem? Nós sempre fomos fiel no nosso dízimo. Tanto que a gente está esperando uma bênção aí, quando ela sair, eu e o bispo já falamos, nós vamos pagar todas as contas do mês da igreja, né, amor? Vamos colocar tudo em dia, em nome de Jesus. Nós temos esse propósito, nosso coração, assim que sair essa bênção. E aí, a gente estava no sufoco e foi atrasando, já estava quase para vencer outra. Aí veio a cobrança da escola, né? Aí nós juntamos, pegamos dali, pegamos daqui, juntamos o dinheiro e eu fui lá na escola pagar. Aí eu cheguei, eu lembro até hoje, era o mês 3. Aí eu falei assim, você pode puxar o boleto do mês 3 que eu vim pagar? Aí a moça sentou lá no computador, aí ela pegou e falou assim, ô dona Samira, mas já do mês 3 já tá paga. Eu falei, como tá paga? Eu falei, não tá paga não, eu vim pagar hoje. Não, seu marido veio aqui e pagou. Eu falei, meu marido? O bispo nem ia lá, né? Eu falei, quem era meu marido? Um senhor alto e branco. Eu falei, não é. Um senhor alto até é, mas moreninho, tostadinho. Um senhor alto, branco, veio aqui e chegou e falou assim, vê o boleto de Henrique Vieira Alves. Falou assim pra ela. Ela falou, lembra como fosse hoje? Ela falou, ele chegou e pagou o boleto. Eu falei, você tem certeza? Olha de novo. Ela olhou, ela falou, deve ser seu irmão, seu primo. Veio, passou, pagou pra você, mas tá pago. Eu falei, tá pago? Amém, fui embora. O anjo do Senhor foi e pagou o boleto do Henrique. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida.
Eu nunca vou esquecer. Eu não tinha ninguém nem conhecido do modelo de pessoa que ela falou lá, o tipo físico da pessoa. Eu não tinha nem ninguém conhecido. Aqui é de mulatinho pra lá, aqui né? é tudo Né? O Ricardo era moreno, você moreno, o Bispo Marco baixinho, branco. Olha, gente, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Confia. Oferta. Põe uma gota do amor aí. Tem como pôr uma gota? A pastora Kitty tá aí, o Anô? Tem como pôr uma gota, uma figurinha de uma gota? Escreve gota do amor, para pôr uma oferta da gota do amor. Uma gota do amor pela minha família. Uma gota do amor pela minha vida amorosa. Hoje eu gravei na casa do meu filho. Uma irmã acertou lá quando eu fiz o devocional. E eu tava na casa dele, eu falei assim, Jesus, mas que coisa mais linda. Né? Há um ano atrás o Henrique não tinha, assim, estava começando a namorar, não tinha ninguém especial na vida dele como é a Valéria. Ele arrumou, namorou, casou, e eu lá na casa dele, a casa dele toda suprida, abençoada. Eu gravei lá num cantinho hoje, mas o coração cheinho do Espírito Santo e de gratidão a Deus, porque o que Deus faz? Você vai para o céu. Você vai ser arrebatado. Mas enquanto você estiver na terra... Oferte a gota do Ai, que lindo. Não tem um jeito de parar igual você põe o... Como que é? Igual coloca o... É igual a gente Fixar coloca no o PIN. comentário, É fixar o comentário. Já pus. Quem sabe você pode fazer uma gota do amor hoje? Eu faria hoje uma gota do amor pela nossa chácara, bispo. Eu faria uma oferta hoje pela nossa chácara. Você faria uma gota do amor pela igreja que você congrega, pelo seu pastor, ou pelo seu filho, ou pela sua filha? Bispa, quanto eu teria que fazer? Faz um pix de uma oferta de R$10 que você fizer. Eu vou fazer pelo meu filho, pelo bom crescimento dele, nesse mundo perdido, gente. Seu filho crescer no caminho do Senhor, não vale uma gota de amor? E aí, com uma gota de amor, daqui a pouco, o copo vai enchendo. Olha só. Sibeli diz, já ofertei minha gota do amor. Isso, Sibeli, ó. Olha, ó. De gota em gota, aqui vai saindo mais. Mas o copo vai enchendo. E a gente pode pagar o nosso funcionário amanhã com a tua oferta. Ah, bispo, eu posso derramar até um balde hoje. Eu tenho uma oferta especial aqui. Derrama a tua oferta. Por quê? Você sabe que a pessoa que é funcionária, ele tem as contas do mês dele certinho. E a igreja não pode falhar nessa parte. Então, vamos abençoar hoje com uma gotinha do amor. Quem fizer e tiver a gota aí no celular, coloca a tua gota. Amém? Olha aí, ó, vale muitas gotas de amor, vale mesmo. Os nossos filhos do caminho do Senhor, o nosso projeto. Alguém conseguiria pôr uma gota do amor, uma oferta pelo projeto Chail? Hein? Você tem aí uma oferta, 10, 20, 30 reais pelo projeto? Ah, eu gostaria muito. Eu não quero que seja eu a pessoa que vou ofertar pelo Chail. Porque daí eu teria que ofertar muito pelo que Deus fez com o projeto para nós. Amém? Faz igual o falecido vô, ele cantava assim. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará e Deus recompensará. Você lembra desse corinho? Claro. O vô cantava muito esse corinho. Claro. E é verdade, se você analisar, quem dá com alegria para a casa de Deus, não importa os valores, né? Serão recompensados pelo Deus Todo-Poderoso. Né? Porque nós vemos que quando Caim e Abel ofertaram, o Senhor não atentou para o valor da oferta, atentou pelo coração de Abel. E a oferta da viúva? Também. Tantos fariseus passaram ali, deixaram dracmas e dracmas, ela pôs a única moedinha dela. 2 moedinhas. Só que ele falou assim, a oferta dela deu mais do que todo mundo. E é interessante que a oferta dela foi ouvida, vista Sabe por Jesus. por quê? É a intenção do nosso coração, gente. Não é porque a bispa está pedindo
uma gota do amor. Não é porque o bispo falou de uma gota do amor, mas é porque você precisa, nós precisamos de fazer isso em nome de E Jesus. coloca assim, ó, eu fiz a minha oferta, a minha gota de amor. Pode Olha colocar aí, ó. a pastora Cristiane já pôs aqui a sua gota do amor. Glória a Deus. Pode colocar A aí. Cibele pôs várias gotas. Que bonitinho que ficou. Ai, meu Deus. Vamos lá pôr a tua gota do amor? Amém? De água? Noemi, sua gota, a gota do branco. Eita, a gota do amor. A gota pelo mês de férias de escola. Essa gota vale a pena, hein? Nós vamos cantar um louvor enquanto você vai fazendo o seu Pix, abençoando a casa do Senhor. E daqui a pouquinho. E tem muito mais, hein? Eu vou contar. Vamos descobrir Hoje eu se tenho uma nós vamos pro céu. historinha boa para você. Ver se você está preparado também para ir para o céu, né? Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? É. E como ele te encontraria? Porque a coisa Meu mais essencial, Deus do céu. bispo, é essa. Como Deus vai nos encontrar no dia do arrebatamento? Preparados? Meu Deus. Desapercebidos? Escondidos? Fazendo o quê? Na caverna? Na caverna? Vamos lá. Dentro da tenda? Vamos cantar, adorar a Deus. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. Vai fazendo muito... a tua oferta e coloca o Hoje teu o assunto nome. é muito importante. É muito importante que você coloque o teu nome para você ser exemplo para os outros irmãos. Eu estou ofertando uma gota de amor. E não importa o valor. Você não precisa pôr o valor, tá bom? Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar num cordões celestiais com os anjos. Para sempre estarei
atravessar aqueles portais celestes. Deixa eu só ver se tem mais alguém. Nós já vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Tem mais alguém aí? Tem Nivaldo Maria. Ô, Nivaldo, cadê a tua gota do amor, Nivaldo? Faça sua oferta, o seu Pix para abençoar a casa do Senhor hoje. Todo mundo está fazendo aí uma gotinha do amor, para nós transbordarmos o copo para abençoar a vida de um irmão amanhã. José Gomes. Zé Gomes, que eu já falei aí. Já falou, né? Sidney. Não, Sidlene Lupita Gonzalez. Amém, Deus te abençoe. querida. Júlio Sampaio. Ô, Julião! Deus te abençoe. O Júlio sempre semeia uma gota de amor na nossa live. Oh, glória a Deus pela tua vida, Júlio. Glória a Deus. Sandra Mara Romano. Sandra, Deus te abençoe, querida. Silvana Maciel. Silvana da chácara, né? É. Glória a Deus por isso. Amém. Queridos, Amém. Deus abençoe. O Senhor seja na sua vida. Você que colocou uma oferta hoje. Nós estamos precisando muito hoje, irmãos. Muito. De você ofertar, abençoar na casa do Senhor. Nós contamos com a tua participação. Amém? E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus para os nossos corações. Se Jesus voltar hoje, você vai ou não? Você fica? Amém? Ah, meu Deus, deixa eu ver. O Júlio falou que o que ele dá não paga nenhuma diária. Você sabe que tudo que nós fizemos por você foi por amor. E quando você Com quiser, certeza. volta para ver. Amém? Vê a casa, né? Amém? Vamos lá, bispão? Hoje o nosso assunto é: se Jesus voltasse hoje, para onde você iria e como ele te encontraria nessa terra? Essa pergunta provoca uma reflexão profunda sobre a nossa fé. Né, bispa? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus? Às vezes a nossa correria do dia a dia não deixa a gente pensar nisso. E a gente tem que pensar isso todos os dias. Para onde estamos indo? Para onde vamos depois da morte? Ou se houver o arrebatamento, porque existe duas formas de você ir para o céu. Uma das formas é você falecer e estar preparado para ir para o céu. E a outra forma é o arrebatamento da igreja acontecer, as trombetas de Deus tocar e você subir e não ver a morte, né? Então, esses dois tipos de arrebatamento podem acontecer. Então, a nossa pergunta é: você está preparado? Se no final dessa live a trombeta de Deus tocar no céu, finalzinho dessa live, o Senhor dizer: olha, eu vou vir no final da live do bispo. E aí, como é que vai ficar? Como você está? Como está preparada a sua vida? Essa pergunta, ela deve ser uma pergunta íntima para cada um de nós, dentro de nós. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, você ficaria ou você estaria sendo arrebatado? Ou se você morresse agora, nesse momento, você estaria indo para o céu ou estaria indo para o inferno? É uma reflexão que às vezes a gente não quer nem pensar nisso, mas tem que pensar. Porque de uma hora para outra, a Bíblia diz que é ordenado ao homem morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Então, depois da morte, haverá o juízo, ou para a eternidade com Deus, ou na eternidade sem Deus. Se você for para o trono branco, que é a última, onde vai ser julgado, ali você não tem mais salvação. Então, é melhor você se preparar bem antes, né? Eu lembro uma ilustração, bispa, bem simples e objetiva. Eu tô com saudade. Conta uma historinha. É muito objetiva essa, porque ela demonstra se nós estamos abraçados com o mundo ou abraçados com o Senhor. Achei interessante. Você vai lembrar dessa ilustração. Uma vez tinha no interior um casal que se amava muito. Eles não eram casados, eles eram noivos, né? Mas eles tinham um carinho um pelo outro muito grande. E o noivo, ele amava muito a sua noiva. E a noiva também amava o seu noivo. Só que eles eram muito pobres. Então o que o noivo fez?
ele falou para ela assim, ó, eu vou para a capital e vou lá trabalhar, preparar um lugar para nós e depois eu volto para te buscar. E ela concordou. Ela falou, não, tudo bem. Ele falou, ó, pode deixar, eu vou, eu sou um homem trabalhador, sabia, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Ele falou, eu vou para lá, arrumo um emprego, alguma coisa, depois eu preparo uma casa lá e venho te buscar. E ela falou, tá bom. E ele veio para São Paulo, na casa de um parente dele aqui, que trabalhava já numa firma, e conseguiu colocar ele dentro dessa firma, ele foi progredindo, e ele, naquela época, não tinha e-mail, não tinha esses facilidade de celular, não existia isso. E ele se comunicava com ela por carta. Dizia que amava ela, e ela mandava a carta para ele, dizia, não, eu estou te esperando, tal. E passou 5 anos. Nesses 5 anos, bispo, ele progrediu na vida, subiu, né, lá na firma, conseguiu arrumar uma bela de uma casa, preparou os móveis, arrumou tudo, né, e estava pronto para buscar sua noiva. Só que ele falou o seguinte, ó, eu não vou avisar ela que eu vou buscar ela. Vou fazer uma surpresa. Vou fazer uma surpresa. Esse é o problema. Esse é o problema. Vou fazer uma surpresa para ela. Eu amo tanto ela, né? Então eu vou pegar aqui, agora eu tenho condição, eu vou de avião, né? E vou lá, e lá eu faço uma bela surpresa para ela. Está tudo preparado aqui. Ela vai amar essa casa. Agora eu já comprei carro, eu tenho uma casa linda. Ela vai amar. Eu preparei, eu me esforcei tudo para preparar. Tá bom. Aí ele foi, né, fazer uma surpresa para a noiva. Quando ele chegou lá, na antiga casa onde ela morava, porque ela morava ainda no mesmo lugar, quando ele chegou, né, sem avisar, ele viu ela abraçado com outro. Abraçado com o outro, beijando o outro. Ele ficou tão frustrado com aquilo, ele disse, mas eu preparei tanto. Eu demorei 5 anos, mas estava tudo pronto para ela, né? E agora ela está abraçado com o outro. Aí vem a palavra do Senhor, em João 14, que ele diz assim, não se turbe o vosso coração, quer dizer Deus, né? Todos sabem isso. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele diz, e eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma analogia, meu bispo. Deus. Se Jesus voltar e ver as pessoas abraçado com o mundo, abraçado com as drogas, abraçado com o pecado, abraçado com a imundícia, abraçado com as coisas mundanas, e Jesus vai voltar. E que tristeza, porque ele foi como esse noivo preparar e diz, agora está tudo pronto. Tem uma hora que o próprio Deus Todo-Poderoso vai dizer, meu filho, está na hora de voltar. Eu fico imaginando a expectativa do filho, né? De Jesus, de Jesus, do filho, de voltar para buscar a noiva, né? E a noiva tem que estar preparada, tem que estar com vestes brancas, né? É a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não. 5 tinham azeite e 5 não. 5 estavam, eram nécias e não estavam preparadas. E o noivo voltou. Aí veio a voz, a voz dizendo assim, eis que o noivo está chegando. Então aquelas que estavam preparadas, elas imediatamente entraram, né, na onde estava o noivo, e diz que o noivo, a porta foi fechada. E quem estava do lado de fora não tinha mais jeito, porque eles estavam do lado de fora. E olha, o noivo tinha preparado tudo. O Senhor diz, eu vou para o céu, mas vou preparar-vos lugar. Vou preparar coisas lindas. A Bíblia diz que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, que Deus tem preparado para nós. Aí vem Apocalipse capítulo 21, Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, ali não haverá dor, sofrimento nem angústia. Olha o que Deus tem preparado. E quando ele voltar, tomara que você não esteja abraçado com as coisas do mundo. Que você não esteja... Vai ficar abraçado. Vai ficar abraçado. Como vai ficar diz abraçado. O caipira, vai morrer abraçado, né? Então, a minha pergunta é, o que você está fazendo para se preparar para a vinda do Senhor? Exato. Que atitudes você está tomando no mundo espiritual para que quando Jesus chegar, você esteja preparado? Ou você vai ouvir a voz do Senhor dizendo, não te conheço. Apartai-vos de mim, meu Deus. É muito forte, é muito forte, né?
o Senhor diz assim, ó, olha que interessante. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, desculpa. Mas entrará aquele que faz a vontade do Senhor. Muitos irão profetizar. Profetizamos em teu nome, falamos em língua. Tá? O Senhor diz, eu não te conheço. Quem é você? É os pastores falsos. As pessoas que estão aí trabalhando com falsidade, né? Então, só que tem uma coisa, né? Eu, Reginaldo, creio que o Senhor voltará e muito em breve. Se nós olharmos na escatologia, o que está acontecendo nesse mundo, irmão, é indícios que o Senhor volta fortíssimo, volta muito em breve. E eu estou muito Terceiro feliz. templo já está sendo pronto para construir. Os animais, a ovelha vermelha, eles já têm a ovelha vermelha que demorou 2000 anos para aparecer, apareceu agora a ovelha vermelha. Para o primeiro sacrifício do templo tinha que ser ovelha vermelha, ficou 2000 anos sem nascer. Agora já tem a ovelha vermelha e os equipamentos do templo, urim, tumim, o candelabro, tudo aquilo que para fazer o sacrifício está tudo pronto, bispa. Então, levantai vossas cabeças. É melhor ficar esperto. Porque a vossa redenção está muito próxima. Amém. Amém? Pega ali o echarpe para eu mostrar. Echarpe meu aqui. Olha ali. Domingo agora, lá na sede, você vai pegar o seu echarpe. Esse aqui era do Bispo Marcos, gente. Ele que me deu. Olha que lindo. Você vai pegar o seu echarpe e vai levar lá, bem lindo, porque nós vamos ungir com um óleo especial de nardo e você vai fazer um ato profético, porque o Senhor me revelou o segredo do inverno. Uma palavra que você pode procurar na internet, só se você achar no nosso culto, porque eu ministrei aqui domingo. Mas não vale. Você tem que esperar para domingo agora na sede. A não ser que você não vai poder estar na sede, você pode ouvir a mensagem. O culto foi tão poderoso, tão abençoador. E todos os irmãos ali, e os casais, bicho, fizeram assim, ó. Pegaram, abraçaram assim, ó. Ficou todo mundo assim, o filhinho no meio. Né? Ai, foi tão lindo, gente. Eu espero vocês aqui, para a glória do Senhor Jesus, que todos vocês venham, participem, leve o seu echarpe, seu cachecol, como você quiser chamar, amém? Leve para a casa do Senhor, domingo na sede, aqui no Parque Oratório, o culto de comemoração do Dia do Pastor, amém? E todas as nossas igrejas vai ter. E sábado, bispo, o que tem aí que nós não estamos avisando? Sábado é Santa Ceia Geral. Sábado agora é a ceia geral. Todos os obreiros convocados, ceia, né? Mas bispa, é Dia dos Namorados. Dia dos Namorados é quando? Quinta. Aí você vai comemorar no sábado à tarde. E depois vem para a casa do Senhor, adorar o Senhor. Você que está aí, colocou sua gotinha. Alguns irmãos entraram. Explica da gotinha, porque entrou muitas pessoas depois. Nossa oferta hoje, eu dei o nome na hora, viu, gente? Isso não é combinado, não, eu e o bispo. Porque ele falou que um pastor disse que de gota em gota encheria um copo de água. E a oferta também, de gota em gota, ia se enchendo o castiçal do Senhor. E amanhã nós temos uma conta alta para pagar e precisamos de uma ajuda especial sua. Então, se você pode pôr uma oferta especial, põe uma gotinha do amor. Bispo, eu só posso pôr R$10. Põe R$10. Põe R$10 de oferta no Pix da igreja. Está fixado aí o número do Pix, o bispo colocou. Aí você coloca 10, coloca 20. Não, bispo, eu posso dar mais, eu posso dar 50, 60. Abençoa a casa do Senhor. Hoje nós precisamos da tua ajuda. E quem sabe você não vai ser um dos grandes ajudadores que vai encher o copo hoje. Não, bispa, quanto está faltando? Faltando tanto, eu vou encher o copo e vou abençoar. E esse salário desse funcionário será pago em nome do Senhor Jesus. Amém?
Nós vamos encerrar orando pela tua vida, agradecendo. Amanhã o bispão está na sede, junto com todos os diáconos, diaconisas. Quinta-feira aqui com a pastora Noa, pastor Branco, com a evangelista Sheila, da Vila Suíça. Vem aqui, bispo. O bispo já está aqui. Não vale, bispo. Ele foi provar o lanche. Eu criei bem mastigando. O bispo, hoje eu criei um lanche para ele fazer. Ele fez em 20 minutos para a gente provar aqui depois da live. Depois da live. Vamos orar? Vamos já orar com a Sharp na mão, porque nós vamos estar aqui abençoados. Pai amado, nesse momento, eu agradeço pelo povo de Deus, pelo povo que se encontra aqui nessa live. Senhor, quantas pessoas essa semana já receberam livramentos de morte? Quantas pessoas estão aqui precisando ser tocadas? Senhor, toda tristeza, toda angústia que o inimigo tem colocado na vida de muitos que estão aqui, seja repreendido pelo poder, pela autoridade, pelo nome de Jesus. Restaura as nossas vidas, restaura a nossa saúde, a nossa visão, a nossa força, o nosso corpo, Senhor. Nos coloca disposto a fazer a tua vontade e que venha o inverno, porque nós vamos nos preparar, Senhor amado, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Abençoa os nossos próximos cultos, nossos dizimistas, nossos ofertantes da tua casa. Enche o coração de cada um que está abençoando a tua casa, ouvindo essa palavra. Senhor, tem pessoas que têm negócios para serem fechados ainda essa semana. Abre a porta, abre portas de emprego, dá sabedoria em toda maneira de viver, na maneira de se comportar, e o teu nome será glorificado na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com a bênção do Senhor. Voltamos na próxima terça.